Olá, quem está a chegar. Bem-vindos então àquilo que eu chamo de programa, não é? O quarto episódio. Na primeira estive. Ora, vou agora aceitar a Rita. Vamos só um minutinho. Entrando. Rita quase no ar. E quando a Rita entrar, podem dar uma salva de palmas para a Rita. Rita Sassi connosco. Olá, Tiago, tudo bem? Boa tarde. Olá. Olá a todos, olá Vera. As pessoas vão entrando, vão chegando, vão se acomodando. Estava eu a dizer que se podem sentar no sofá se quiserem, então absolutamente à vontade, não é? É isso Uh, mesmo. Antes de passar a palavra, Rita, vou só aqui fazer aquela introdução habitual, está bem? Ok. Para falar sobre este espaço, este programa, como queiramos chamar, este direto, no quarto episódio. Primeiro estive sozinho a responder a várias questões das pessoas que vão aparecendo por cá e aproveito para dizer para aparecerem, participarem, para convidarem pessoas para poderem assistir a este direto, clicando no aviãozinho em baixo, e por isso podem convidar qualquer pessoa para assistir a este direto, está bem? No segundo direto, estive aqui com a psicóloga Vera Santos, a amiga e psicóloga Vera Santos. Na semana passada estive também com a amiga e atriz Liliana Brandão, não é? Conheces esta gente toda, Rita? Claro, claro que E por sim, grandes isso, amigos. hoje estou com a Rita Sassi, que vem aqui falar connosco. Vamos falar todos. Olá a todos, está a dizer a Teresa. Olá, Teresa, É importante bem-vinda. mesmo que participem, que nos coloquem questões à Rita, as pessoas que já a conhecem bem, as que já a conhecem mais ou menos e que não conhecem. Portanto, tem aqui a oportunidade de conhecer. A Rita já se vai apresentar, a sala vai enchendo aos poucos. e, e por isso, a Rita também tem uma surpresa guardada para nós, mas não vamos dizer nada, não é? Por isso, a Tem que ir surpresa fica mais ficando, para tem que ir mim. ficando. Está aqui a Sónia a dizer olá, Ritinha. Olá, Sónia. A Sónia é a minha professora da primária. Ah, ok, que É giro. verdade. A Sónia ensinou-me as bases de tudo aquilo em que eu me tornei, não é? Portanto, é uma pessoa super importante e estou muito contente que ela esteja aqui a seguir esta nossa conversa, Tiago. Olha, isso é Estou mesmo maravilhoso. muito contente. Eu tenho uma recordação fantástica da minha professora da escola primária, nunca mais a vi, mas por acaso tenho assim mesmo muito boa recordação, e isso é mesmo muito bom. Rita, muito obrigado por teres aceitado o convite para estares aqui, estás disponível para falar connosco e falar sobre o teu percurso. O tema hoje é sonhos e autorrealização, não é? Ou autorrealizações, Uhum. e vamos navegando um pouco por aqui, sendo que é sempre interessante haver questões para nós podermos responder e podermos partilhar, não é? Conhecimentos, experiências, etc. Nós já nos cruzamos em vários contextos, não é, Rita? Há aqui uma É verdade. particularidade, há aqui algo comum, não é? A todos os convidados que até agora apareceram, que é ter-nos conhecido na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na Universidade do Porto, não é? Verdade. Fomos colegas de curso, é sim. Exatamente. Rita, passo-te a palavra para tu poderes apresentar. Parece-te bem? Sim, claro, obrigada, Tiago. Olá, Valéria, entretanto também entrou e está-nos a dizer um olá. Então, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem desse lado. Muito obrigada, Tiago, mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz. É ótimo podermos conversar um bocadinho e, sobretudo, com aquelas pessoas que nos são queridas, como é o caso, e pelas quais nutrimos admiração, que também é muito o caso. E sempre é uma boa forma de passarmos um bocadinho do nosso fim de semana, não é? Nesta altura em que se torna um bocadinho complicado fazermos grandes projetos, termos grandes ambições fora de casa e, portanto, o que pudermos ir fazendo, assim, à medida das nossas possibilidades, para estarmos bem e também para darmos um pouco de nós aos outros, eu acho que é sempre muito positivo. Eu ia fazer aqui uma brincadeira, eu pensei que o tema era liberdade, por isso é que trouxe aqui um cravo. mas na verdade, eu acho que este conceito da liberdade também se relaciona muito com o nosso tema, com os sonhos e a autorrealização. E se calhar depois também posso explorar um bocadinho essa ligação que me parece que é bastante óbvia. De qualquer forma, acho que podia então começar por. Estou só aqui a ver um comentário da Valéria no espetáculo 2020 na LC. É verdade. Tenho cantado por aí e a Valéria está a fazer esse reparo. É verdade.
E, portanto, vou se calhar então começar, como sugeriste, por me apresentar um bocadinho, para quem não me conhece tão bem, também ficar a conhecer o meu percurso. E se calhar, ao falar sobre mim e sobre aquilo que me foi acontecendo e sobre aquilo que eu também fiz com que me acontecesse, não é? Esta questão da proatividade, vou introduzindo um bocadinho estes dois temas do sonho e da autorrealização, porque fica mais fácil para irmos acompanhando. E então, assim, num primeiro momento, a verdade é que nós fizemos a formação juntos, portanto, a nossa formação superior. Eu sou mestrada em Psicologia, tirei também o doutoramento na mesma área, na mesma casa, terminei-o em 2017. E tenho feito um percurso até há relativamente pouco tempo na área da psicologia, sobretudo na área da orientação vocacional e de carreira, em contexto de ensino superior. Portanto, durante 8, 9 anos, digamos assim, estive ligada a uma instituição de ensino superior e estive a fazer orientação de carreira aos alunos, atuais e antigos alunos, e, portanto, também neste caminho de ajudar os outros a concretizarem os seus sonhos e as suas realizações. E, portanto, desse ponto de vista, foi uma experiência riquíssima, porque me colocou em contacto com pessoas fantásticas, com percursos incríveis. E parte daquilo que eu também sou hoje fui construindo muito à custa, digamos assim, dessas histórias e dessas vivências, e muito também da coragem com que algumas pessoas agarravam novos desafios profissionais numa determinada altura da vida delas, em que normativamente se espera que já estando num determinado percurso de carreira se continue, e essas pessoas às vezes faziam um shift completo, portanto uma mudança para outras áreas, agarrando outros interesses que também já tinham, outros interesses que foram emergindo ao longo da vida, e essa coragem em fazer essa mudança inspirou-me, sempre me inspirou muito. E eu também sou uma pessoa de muitos amores, digamos assim, eu gosto de imensa coisa. Às vezes até tenho alguma dificuldade na gestão de todos os meus interesses, porque realmente eu sou muito curiosa e gosto muito de descobrir, sei lá, coisas desde, pronto, a música, que é o mais óbvio e tudo aquilo que tem a ver com a voz, mas desde artes manuais, bricolagem, bordados, informática, programação, edição de vídeo. Portanto, eu tenho imensos gostos, muitos relacionados com esta vertente mais criativa. E, portanto, a verdade é que o contacto com essas pessoas acabou também, como eu disse há pouco, por me inspirar. Inspirou-me um bocadinho a ouvir as histórias delas e esta coragem que tiveram em agarrar a determinada altura do seu percurso outros desafios. E, portanto, o meu percurso de vida sempre esteve muito ligado à música e, portanto, a par da psicologia, que era outra grande paixão, e eu sempre fui desenvolvendo alguns projetos, fui sempre fazendo alguma coisa, Rita, desde pequenina. é isso que eu ia dizer, e desde pequena, não é? É, muito desde pequenina. Aliás, eu com 4 anos ainda não andava na escola ainda, comecei a pedir aos meus pais para ir aprender a tocar um instrumento, e um instrumento muito específico. Eu via na televisão as orquestras e eu via os violinos e tinha uma tremenda paixão por aquilo. E os meus pais nunca compreenderam muito bem o porquê desse fascínio. Depois, mais tarde, até viemos a perceber que eu tinha um familiar próximo que tinha sido violinista e fadista também, um tio-avô, que eu já não cheguei a conhecer, infelizmente. E depois percebeu-se que havia essa ligação, efetivamente, com o violino. Mas a verdade é que eu, desde os 4 anos, que tinha assim fascínio pela música, já cantava. A minha mãe também é uma pessoa muito criativa e cheia de talento, e escrevia-me letras e ensinava-me as letras por gestos, porque eu efetivamente ainda não sabia ler. Então eu tenho relíquias, tenho músicas de pequenina, tenho uma música que se chama a Rita Faladora, tenho assim pérolas que a minha mãe me foi compondo e que eu aprendia através dos gestos. Então, desde os 4 anos, 3, 4 anos, eu praticamente posso dizer que comecei a cantar desde que comecei a falar, quase. E, portanto, esta paixão esteve sempre muito, muito comigo. Também por exposição, porque os meus pais também gostam muito de cantar, gostam muito de música, consomem muita música. Conheceram-se no contexto do coro da igreja, portanto, há aqui uma ligação enorme. A minha irmã também canta muito bem e, portanto, desde pequenina esta cultura familiar também me foi enraizando nesta cultura musical. E, portanto, comecei a cantar de pequenina e depois aos 4 anos nasce então este interesse pelo violino.
Só depois aos 7, porque a minha mãe queria primeiro que eu entrasse na escola, que começasse a aprender a ler, para depois então começar a aprender um outro tipo de linguagem, não é? Portanto, para aprender a música. E aos 7 anos fui então para a Academia Musical de Lado, para isso aprender violino. Era a mais pequenina. Lembro-me, houve um episódio muito engraçado. Eu estava na orquestra de cordas da academia e era a mais pequenina. Eu nem chegava com os pés ao chão na cadeira. E lembro perfeitamente que as pessoas achavam muita graça por eu ser assim tão pequenina e já estar ali a tocar, como aos grandes, não é? E até se fez uma interação engraçada, houve uma música, um tema em que eu estava a tocar com a orquestra toda e de repente, um a um, os músicos foram se levantando e foram saindo. E no final acabei por ficar eu sozinha, só com o pianista. E portanto, fazia-se assim umas graças, precisamente por eu ser tão pequenina e já na altura ter aquele sentido da responsabilidade de fazer um bom trabalho e de ser profissional, não é? Naquele gosto que era tão meu. Olha, está aqui outro comentário da Valéria. Muito obrigada, Valéria. Uma querida. E, portanto, fiz a minha formação musical, isto para abreviar um bocadinho, sempre associada ao meu trajeto académico, e fui sempre cantando, de uma forma muito autodidata, diga-se. Que é engraçado, formação em canto eu praticamente não tenho nenhuma. Tive algumas influências, ouvia muita música boa e, portanto, grandes cantoras que me foram também ajudando a construir o meu próprio estilo. Ia cantando na escola também, nas aulas da professora Sónia. Ia cantando para os colegas, ia cantando nas festas. Cheguei a participar em muita coisa na escola e fui sendo progressivamente desafiada a chegar um bocadinho mais longe. A candidatar-me a concursos, a fazer assim algum tipo de participação para conseguir um bocadinho mostrar aquilo que eu gostava tanto de fazer e sobretudo não só aquilo que era decorrente da minha construção própria, porque eu comecei muito cedo a compor músicas, 12, 13 anos, mas também por aquilo que os outros me diziam em termos da transmissão do sentimento que eu conseguia ao cantar as minhas músicas e músicas de outras pessoas. E, portanto, não era só uma questão do meu trabalho, daquilo que eu construía, mas daquilo que eu transmitia aos outros. E, portanto, foram-me desafiando. Eu, na altura, já compunha isto porque, e voltando assim um bocadinho atrás, depois de aprender a tocar violino, eu achei que aquilo também não seria aquele não seria o instrumento ideal para me acompanhar, porque eu também gostava muito de cantar, precisava de um instrumento mais harmónico, menos melódico, que me permitisse fazer as duas coisas. E então foi, lá está, mais um pedido aos pais, que eles também voltaram a achar muito estranho. Queriam uma guitarra para aprender a tocar, e eles, mas tu não sabes tocar guitarra, queres uma guitarra porquê? E então depois lá me arranjaram uma guitarra. E eu comecei sozinha a aprender, e tudo que sei basicamente foi por exploração. Não sou grande guitarrista, é verdade, mas pelo menos para aquilo, o instrumento serve-me na medida em que me ajuda a fazer as minhas composições. Pronto, e então com 12, 13 anos comecei assim a fazer uns acordes na guitarra, comecei a compor e compus bastantes músicas. Depois, chegada à adolescência, veio então o desafio até porque havia muitos programas de música na altura, começaram, lá está, a desafiar-me de uma forma mais efetiva. Tu tens que concorrer, se não concorres a gente inscreve-te e tal. E pronto. Houve aqui um ano, que foi o ano de 2003, em que eu decidi ir um bocadinho mais à frente. Já tinha muitos temas meus, acabei por fazer uma demo com alguns temas originais, que já estavam registados e tudo, é meu nome, e enviar para algumas editoras. Posso dizer, e se calhar isto, gosto de contar esta história porque isto toca um bocadinho nesta questão dos sonhos e da autorrealização e da persistência que nós precisamos de ter para alcançar também algumas coisas. E, portanto, foi uma desilusão na altura. Eu não recebi resposta de nenhuma editora, salvo uma. A Universal respondeu-me, mandou-me uma carta que eu ainda hoje guardo, a dizer-me que, pronto, agradeciam o facto de eu ter enviado o meu trabalho, mas que neste momento não tinham como objetivo promover um artista naquele registro, e pronto. E foi a única resposta que eu tive. Nesse ano, resolvi concorrer à Operação Triunfo, era a segunda edição da Operação Triunfo, e eu candidatei-me, inscrevi-me e fui aos castings. E fui também aos castings do Ídolos, que foram mais ou menos na mesma altura.
e o Ídolos era a primeira edição, portanto era um programa com um formato desconhecido e eu não sabia, não fazia ideia, nunca tinha visto temporadas de outros países, não fazia ideia qual o formato. Foi mesmo um grande desafio, uma grande surpresa. E depois fui fazendo assim uma outra participação, lembro-me de ir ao Nasci para a Música, que era assim um formato tipo Cantigas da Rua, apresentado pelos Anjos, e também participei em Matosinhos, pronto, fui fazendo assim pequenas coisas, mas os dois grandes marcos foram efetivamente esses dois castings. Portanto, eu fui aos dois castings, o processo do Ídolos avançou mais rapidamente. Foi na altura em que eu cheguei aos 30 finalistas e que tinha que assinar um acordo em que me comprometia a estar naquele programa e que não estaria mais envolvida noutro tipo de concursos. Olha, a Lili juntou-se agora a nós. Estou aqui a ver. Liliana. É verdade. Um beijinho para ti, Liliana. Gostei imenso da vossa entrevista também, foi espetacular. Pronto. Quando eu assumi esta disponibilidade para estar no programa, eu não sabia se eu ia avançar muito mais ou não, se ia conseguir chegar mais à frente. Mas a verdade é que correu muito bem. Acho que foi uma aposta vencedora, porque eu consegui, portanto, na minha galita, que era a gala em que nós éramos, pronto, passávamos para as galas grandes, passei em primeiro lugar, com imensos votos. Depois nas galas em direto, foi um grande desafio. Eu tinha 19 anos na altura, era uma menina, tinha acabado de entrar na faculdade. Por acaso não foi em psicologia, porque eu antes tive 2 anos no curso de biologia. E portanto tinha acabado de entrar para a faculdade, super novinha, de repente tive que mudar umas e bagagens para Lisboa, porque pronto, era lá que o programa funcionava, era lá que eu passava a semana inteira. E lá fui eu atuar assim uma vez por semana em horário nobre para todo o país e portanto foi uma experiência incrível, aprendi imenso, fiz muitas amizades, foi muito, em termos emocionais, foi intenso, porque eu era muito novinha, estava fora do meu contexto, tinha a minha rede de apoio, obviamente, mas estava geograficamente distante. Não tínhamos tanta facilidade como hoje em dia para estar a ligar assim um vídeo, um chat, a falar, a ver a família, a ver os amigos. Isto foi em 2003, não é? Parecendo que não, as coisas não eram bem como são hoje. Mas foi um desafio grande para mim. Fez-me crescer como pessoa, como artista, fez-me perceber melhor que tipo de carreira é que eu gostaria de abraçar. E foi muito importante para mim. Foi também na sequência desse programa que eu acabei por lançar o meu CD de originais, que era o meu grande objetivo. E cá saiu em 2004 o Essência com 8 temas meus e mais participações de outras pessoas importantes, o Pedro Granger, o Tosé Brito. Só que por vários motivos, alguns que eu já consegui acomodar e integrar através da minha reflexão e com os anos a passar, outros que eu talvez ainda não compreenda muito bem. O trabalho acabou por cair no esquecimento, digamos assim, não houve grande esforço de divulgação, de promoção. E eu não direi que me divorciei, mas afastei-me um bocadinho da música, confesso. Portanto, também esta situação acabou por coincidir com a minha mudança de curso, foi quando eu fui para a Faculdade de Psicologia, e então eu também queria fazer este investimento, queria estar de pedra e cal neste novo projeto, e fui sempre complementando este projeto académico que tinha com a música. Portanto, eu fiz parte da tuna, depois comecei a cantar em casamentos, a fazer em eventos, bares, a fazer assim algum trabalho. Mas sempre numa lógica quase de part-time, de atividade extra, digamos assim. Nunca abandonei, mas nunca mais pensei em investir a sério numa carreira musical. E depois há aqui outras coisas, entretanto. Eu sempre tive ligada à música. Na adolescência, eu por acaso há bocadinho esqueci-me de referir. Tive uma banda de garagem, de rock progressivo. Portanto, houve aqui várias coisas. Eu explorei muita coisa, ouvi muita música. Posso dizer que aquilo que eu hoje consigo acomodar nas minhas criações resulta muito das influências e do tipo de experiências que fui acumulando. Em termos musicais. E acho que isso só enriquece tudo aquilo que eu faço e que posso vir a fazer.
Portanto, depois de terminar o curso, lá fui trabalhar então na área da psicologia, sempre ligada à música, sempre a cantar, mesmo no próprio contexto de trabalho, era muitas vezes desafiada a fazê-lo, muito engraçado, cantei em muitas festas sobretudo na altura do Natal, que eram feitas com o objetivo de entreter um bocadinho os filhos dos colaboradores, festas de final de ano, e portanto estive sempre à frente e sempre acho que a música, e por acaso é engraçado, fizeram-me essa pergunta na entrevista de trabalho, quando eu fui para lá trabalhar, na minha entrevista de trabalho perguntavam-me, mas como é que vê esta questão de ter sido uma figura conhecida, mediática, de estar relacionada portanto, um bocadinho à comunicação social e a um contexto completamente diferente deste, da intervenção psicológica. Como é que acha que os alunos vão encarar isto, não é? Será que eles não vão confundir? Eu recordo perfeitamente que essa foi uma das perguntas que me fizeram. E o que eu sentia, e sobretudo por outras experiências que já tinha tido, mesmo na Universidade Júnior, que é uma iniciativa no verão que a Universidade do Porto organiza, em que se fazem semanas temáticas para os estudantes poderem explorar os cursos, a oferta formativa do ensino superior. E eu cheguei a fazer algumas universidades júniores como monitora, e os alunos reconheciam-me, claro, e eu acho que longe de constituir um entrave ou até eles quererem aproximar-se de uma forma mais informal de mim, não. Eu acho que o facto de eles me conhecerem e terem esse registro meu da televisão e associada à música, criava logo, ou ajudava a criar uma empatia inicial e a construir a relação, que é uma coisa muito engraçada. E isto efetivamente verificou-se não só na Júnior, como depois mais tarde lá no meu percurso profissional, não é? E portanto, acho que acabou por ser muito, muito engraçado esta ligação que as pessoas faziam e também como eu trabalhava muito a questão das competências transversais e do facto de as atividades extra académicas serem também uma fonte potenciadora de desenvolvimento. Isto ajudou imenso a eu também ter em mim um exemplo para poder transmitir aos outros de como isto era verdade. E houve realmente muita coisa que eu consegui desenvolver. Eu era uma rapariga muito tímida e eu acho que o facto de, por exemplo, ter participado num programa de televisão, não parece, se calhar agora, mas na altura o facto de ter participado num programa de televisão, de ser obrigada a falar em direto, de ter que responder a entrevistas na televisão, nas revistas, etc., permitiu que eu também desenvolvesse um bocadinho essa capacidade de comunicação e lidar um bocadinho melhor com essa ansiedade da exposição. E, portanto, isto também alavancou, em certa medida, esta vida que eu fui construindo, digamos assim. E, portanto, chegado aos dias de hoje, eu há um ano que já não estou a trabalhar na área da psicologia, estou a trabalhar na área da voz. E, portanto, como é que isto acontece? Acontece numa altura em que eu começo a fazer uma projeção no futuro, começo a pensar na minha carreira. Estava com 34 anos na altura, quase a fazer 35, e comecei a fazer um balanço da minha própria carreira. Oh, Rita, desculpa interromper-te. Não percas o raciocínio. Antes de dares continuidade a essa nova fase, deixa-me pedir às pessoas para poderem participar, para poderem colocar questões. É importante acontecer, pois não é? é? Eu estou assim... Não, tranquila, está muito encadeada, bem. Mas vocês estejam à vontade para me interromper. Da tua simpatia, etc. Eu acho que das coisas que te caracteriza, de facto, é esse sorriso, não é? E a tua simpatia, essa doçura. Obrigada, Tiago. Acho que ninguém se cansa, não é, de te estar a ouvir. Agora, as pessoas podem participar, podem convidar ali no aviãozinho de papel, não é? Para poderem entrar e coloquem questões, todas as questões que queiram, quer curiosidades que possam ter quanto ao percurso da Rita, quer questões sobre o tema dos sonhos, autorrealização, alguma coisa mais própria que queiram partilhar ou queiram saber aqui algumas respostas. Força, Rita, continua. Obrigada, Tiago. Realmente... eu cheguei a esta altura da minha vida e tive, por acaso, lembro-me da Liliana ter partilhado algo semelhante na semana passada. Portanto, nós vamos tendo estes interesses paralelos e a dada altura há momentos da nossa vida em que nós queremos tomar decisões, queremos fazer algo, queremos fazer uma mudança, uma transformação, queremos nos reinventar um bocadinho. E eu comecei a sentir que o meu percurso na área da psicologia se esvaziava um bocadinho.
Porquê? Porque eu tinha feito todo o meu percurso nessa área, tinha experiência consolidada nessa área, estive a fazer um doutoramento na área da orientação de carreira, aqui um bocadinho também na charneira com a psicologia do trabalho e das organizações. E sentia que o próximo passo ou passaria por eu estar mais ligada à área da investigação, na produção do conhecimento científico, no lecionar, porque eu também tive essa experiência e também gostei muito da perspectiva da transmissão do conhecimento e de acompanhar os alunos numa outra faceta do seu desenvolvimento, que é o percurso formativo e não só o percurso desenvolvimental, que era o que eu fazia na intervenção. E, portanto, senti-me ali a chegar a um limiar daquele percurso. Tive também ligada a outras áreas lá na universidade, nomeadamente a área internacional, das parcerias estratégicas, do centro de investigação. Portanto, já nessa altura me fui distanciando um bocadinho do meu percurso da psicologia, mas a verdade é que estava sempre aqui presente a minha necessidade de mudança e de agarrar um projeto um bocadinho mais criativo, um bocadinho mais artístico, digamos assim. E então fiz uma coisa que se calhar muita gente acha, bem, isto é uma loucura. Eu estava lá a trabalhar, estava nos quadros da instituição, mas resolvi vir embora. Resolvi vir embora, falei na altura com a minha chefia, eu tinha 2 chefes diretos, falei com eles, expliquei-lhes as minhas motivações, as minhas ambiguidades, a minha necessidade de fazer aqui uma mudança de percurso, e eles, na medida do possível, compreenderam, claro. E pronto, e vim embora. E vim embora e estive aqui há algum tempo a tentar perceber como é que eu poderia concretizar este objetivo. Porque isto da música é um bocadinho competitivo, não é? É um mundo difícil, agora está um bocadinho mais facilitado porque de uma forma autogerível nós já conseguimos fazer muita coisa enquanto artistas, já nos conseguimos promover, já conseguimos fazer o nosso trabalho de uma forma mais autónoma. Temos aqui uma pergunta da Filipa. Uma questão, exatamente. É isso, não é? O sonho é um ato de coragem e se traz alguma dor. Pois, eu acho que o sonho, quando nós pensamos em sonho, no conceito de sonho, associamos a uma coisa positiva, bonita, tranquila, equilibrada. E o sonho, e nós perseguirmos um sonho, não é só rosas, traz alguma dor. Sobretudo no processo de tentativa e falha, digamos assim. E, por exemplo, quando eu dei aquele exemplo há pouco, que eu tinha enviado o meu trabalho, toda contente, não é? Tinha aqui temas giríssimos em português, ainda por cima, sou cantautora, não se vê, não é normal, na altura não se falava muito neste conceito. Agora já começam a surgir muitos artistas com esse registro, mas na altura não. E não recebeste a resposta, não é? A frustração que isso é. Eu fiquei, quer dizer, só depois de eu ter saído do Ídolos é que fui abordada pela editora que acabou por gravar o meu trabalho original, que me disse que tinha lá a minha demo e que me estava a abordar na sequência da minha participação no programa, porque realmente eu tinha chegado até 4º lugar, tinha feito um percurso muito interessante no programa, e então eles estavam disponíveis para trabalhar comigo, para lançar este trabalho. Quer dizer, foi preciso essa alavanca do programa, caso contrário, provavelmente eu nunca teria saído do anonimato. E tiveste uma desilusão, não é, Rita? Tiveste uma nova desilusão por veres que não conduziam da melhor forma, não é, o projeto que foi criado, não é? É verdade. E devido às tuas palavras, até teve um impacto mais forte, não é, em ti. Sim. E eu acho que sim, essa situação pós-lançamento do álbum acho que teve um impacto muito maior do que propriamente o facto de eu não ter conseguido atingir o objetivo de vencer o programa, não é? Que era esse o objetivo, estando a concurso. Eu acho que teve mais impacto e nós temos que ter cautela nesta questão dos sonhos. Como nós nos deixamos levar muito pela emoção e pelo querer, por vezes depois, para justificar o nosso fracasso, caímos na tendência oposta, que é racionalizar demais e começar a questionar o nosso valor. Ou seja, se eu não consegui, se calhar a culpa é minha, se calhar eu é que não sou suficientemente boa, ou eu é que não consegui gerir isto da melhor forma, e internalizamos muito essa culpa. O que depois também vai enviesar completamente a leitura que fazemos dessa realidade e que não nos vai permitir integrar e chegar a algumas outras razões que podem ter contribuído para que aquele sonho não se tenha concretizado.
E esse processo é um processo muito doloroso. E é difícil de o ultrapassar sozinho. Eu lembro-me perfeitamente que eu tive imenso apoio da minha família, da minha rede de amigos mais próxima nessa fase, e isso foi determinante, porque eu fui realmente, pronto, fiquei desiludida, porque tinha deitado todas as cartas, não é, naquele projeto, queria muito fazer algo a nível musical. E de repente acaba-se o sonho, não é? E há que construir aqui um projeto alternativo. E eu questionei muito e foi um processo complicado, mas também foi um processo de crescimento, porque eu tive que encontrar aqui outros interesses, tive que encontrar um projeto alternativo que me realizasse igualmente. E daí também a questão da autorrealização. Muitas vezes não ser só uma demanda ou um instinto que nós temos, mas ser também um produto de uma construção. Como é que eu cheguei portanto, a esta decisão de ir para a psicologia? Eu percebi que estava num curso no qual eu não me encontrava, com o qual eu não me identificava. Aliás, eu sempre tive alguma dificuldade é curioso, eu fazia orientação de carreira, mas sempre tive alguma dificuldade nas minhas próprias escolhas. E, portanto, como eu sempre gostei de muita coisa, não é? Eu, na altura, quando entrei para a faculdade, optei pelo curso de Biologia porque eu gostava muito da parte da investigação genética, pronto. E então achei que podia ser uma boa forma de construir o meu percurso, fazer a formação nessa área. Mas depois percebi com o contacto com as disciplinas, com os temas, que aquilo não me iria, portanto, preencher. E isto coincide com aquela fase pós-lançamento do álbum, ou pseudo-lançamento do álbum. E então tudo na minha vida era dúvida, era questão. Eu de repente estava sem chance, sem tapete, digamos assim, e só em conversas muito calmas, com muita compreensão, com os meus pais, que foram incansáveis, a minha irmã, é que eu consegui perceber, ok, há aqui um projeto. Eu sempre pensei nesta possibilidade de estudar um bocadinho melhor o comportamento humano, perceber determinadas componentes da nossa ação, do nosso pensamento. Eu sempre pensei fazer uma formação complementar em psicologia, porque é que eu não faço essa formação como formação base? E foi aí que eu fiz o shift, não é? O tal shift que eu falava há bocadinho dos meus alunos. E, portanto, quando entro na Faculdade de Psicologia, já vou aqui com uns aninhos mais à frente da maior parte dos colegas, que eu acho que também foi engraçado. Foi engraçado. Nunca me senti muito distante deles. Eu acho que sempre estivemos muito par a par, não houve aquela dimensão que muita gente quando volta à escola, não é? E volta a estudar, sente que há ali uma diferença geracional ou de mentalidade, pela experiência, não é? Pela idade, é objetivo que assim seja, porque a pessoa que tem mais idade tem mais experiência e, portanto, já vai encarar o desafio de outra forma. E, portanto, eu não senti isso, praticamente sentimos sempre da mesma idade dos meus colegas. Mas este apelo à música continuou sempre, por isso é que eu também não me conseguia desligar. Portanto, houve aqui esta fase da minha vida que eu estive numa relação um bocadinho de amor-ódio, porque eu também não conseguia viver sem a música, mas já não me via a nível profissional portanto, a ter uma carreira meramente ligada à música só, por si só. E daí, claro, os meus outros investimentos e o ter feito o percurso da psicologia até ao fim, ter trabalhado na área, etc. Depois deste período, retomando um bocadinho há pouco o percurso, não é? Que eu estava a cantar, tive aqui um período de moratória e comecei a explorar o que é que eu poderia fazer em termos de voz, porque efetivamente posso dizer que sou música, porque eu também componho, mas o meu principal instrumento é a voz. E eu dou assim um jeitito na guitarra. Aqui há 2 anos também fui aprender guitarra portuguesa, também fiquei com algumas noções. Lá está, esta é a minha curiosidade, então é só aprender qualquer coisa. Também já tive umas aulas de piano e agora estou a tentar retomar, sobretudo nesta fase de isolamento. Estou a aproveitar para fazer algumas aulas online, porque tenho cá um piano em casa, tenho essa sorte e, portanto, vou fazendo assim pequenas incursões, mas efetivamente o meu instrumento principal é a voz. E eu já tinha começado a explorar, ainda durante a altura em que trabalhava na área da psicologia, a possibilidade de trabalhar remotamente na área da música.
Obrigada, Pati. Tens uma voz linda. Estou aqui a ir seguindo os comentários, se calhar alguns passam. Eu peço desculpa se às vezes não comentar alguma coisa, porque Sim, se por acaso não isto passa respondemos, rápido. Rita, se por acaso não respondemos, podem colocar outra vez, não é? Sim, Para nós podermos responder. Uhum. é isso mesmo. Se puderem, insistam, está bem? Porque se fizerem algum comentário, colocarem alguma questão e virem que está a passar, façam-na novamente, por favor. E portanto, eu comecei a explorar um bocadinho esta possibilidade de trabalhar com a voz e cheguei a fazer alguns trabalhos, curiosamente. Cheguei a fazer uma participação numa curta-metragem, uma produção de Madrid. Trabalhei à distância com um produtor em Barcelona. Portanto, aquilo correu muito bem, eu achei muita piada e comecei assim a fazer uns trabalhos pequeninos e ainda fiz algumas participações. Mas como também estava a trabalhar e tinha muito pouca disponibilidade, eu acabei por deixar um bocadinho esse projeto em stand-by. Quando tive tempo, comecei a perceber que podia fazer algo ligado à voz, mas ainda não tinha chegado bem. Portanto, ok, havia esta questão da música, do cantar, de poder explorar isso, e há muita plataforma na internet que nos permite trabalhar assim remotamente. Mas eu também não tinha grandes conhecimentos de sonoplastia, de gravação, portanto, sempre estive muito na perspectiva do artista que vai, e depois há um técnico que trata de toda essa parte, não é? Portanto, não tendo esses conhecimentos, também tive alguma dificuldade em aventurar-me. O que é que eu acabei por fazer? Acabei por fazer um curso, uma formação na área do design gráfico e das redes sociais, que também tinha uma componente de vídeo e de áudio. E, portanto, eu achei que aquela formação podia ajudar, eventualmente até a criar uma nova marca e dar-me aqui algumas noções básicas para eu perceber até onde poderia ir nesta construção do meu projeto, do meu sonho, não é? E então o que é que acontece? Fiz essa formação, no âmbito dos módulos, tive a possibilidade de criar esta marca, a tal marca Rita Saci. Portanto, fui eu que fiz o meu motion graphic para o início dos vídeos, fui eu que criei o logo e, portanto, tenho aqui também, é tudo meu, não é? É uma entrega total, ok? E comecei, assim um bocadinho, por acaso, isso foi, confesso, eu não sei se te recordas, Tiago, mas aqui há uns tempos a Fox Life e a Fox estavam a fazer a lançar um desafio aos espectadores para eles apresentarem as suas séries. E tu Ok. mandavas para lá no WhatsApp, pronto, não sei se te lembras disso. E aquilo tocou aqui uma campainha. E eu disse assim: Rita, tu trabalhas com a voz, não é? A voz não serve só para cantar. A voz serve para muita outra coisa. E, sobretudo, numa era em que tudo o que nos rodeia é conteúdo e em que as pessoas têm cada vez menos tempo para estar a ler, o que é uma pena tremenda, porque eu acho que a leitura constrói-nos completamente. Mas numa altura em que as pessoas têm tão pouco tempo a ler e que começam a emergir os audiolivros, os podcasts, trabalhas com a tua voz também, se fizeres trabalhos de locução, de dobragem, etc. E então comecei a explorar, lá está, mais uma vez, sem base, não é? Comecei por mim a perceber como é que funcionava, a inscrever-me em plataformas. E posso-te dizer, Tiago, desde há cerca de quase meio ano, que eu estou a viver exclusivamente deste tipo de trabalho, a nível musical e a nível de locuções e dobragens. Não só a nível internacional, grande parte do trabalho que eu faço é para o estrangeiro, mas também cá em Portugal, inclusivamente hoje de manhã fui fazer uma gravação, eu não posso falar disso infelizmente, mas fui fazer uma gravação num estúdio cá no Porto para uma participação cantada, não é dobragem falada, é cantada, para uma série que irá sair e que depois a seu tempo também anunciarei. E portanto, comecei a explorar, se calhar um bocadinho de fora para dentro, estando a trabalhar nestas plataformas, depois também decidi investir em formação. Fui fazer um workshop sobre dobragens de animação, porque é uma área que me interessa muito. Na sequência disso, consegui então este contacto e agora estou a trabalhar com este estúdio, a nível mais local, e tenho feito isto a minha vida. E quando falávamos do tema para esta conversa, falávamos de sonhos e de autorrealização. Eu acho que consigo dizer neste momento que me sinto muito realizada. Porque eu estou todos os dias a trabalhar, levanto-me e trabalho
para algo que eu adoro. E isto era algo que eu já não sentia há algum tempo. Eu já senti isto no passado, mas eu já não tinha este sentimento há algum tempo. E portanto, acaba por ser um sonho tornado real, muito devido a esta persistência, esta curiosidade, a este querer saber mais, esta necessidade de me reconfigurar e transformar, sabes? Sim, Um bocadinho por aí. acho que há uma coisa interessante, não é? Naquilo tudo que estás a partilhar, que é riquíssimo, não é? Já tive a oportunidade de admirar imenso, não é? Parece é um monólogo, Tiago, temos que começar Idade. a criar. Temos aí uma questão que has de responder, que é da Vera, que está a dizer que Sim, dobragens sim, é que sim. participaste cá em Portugal. Vamos ver se não nos esquecemos dela. Mas estava a Ok, dizer que é isso. às vezes, ou muitas vezes, as pessoas, quando pensam num percurso profissional, que seja, né, que nós Uhum, vamos por seguir, pensam sempre em algo muito limpinho, não é? Ou seja, eu estou focado naquilo, eu vou só debruçar-me sobre aquilo e vou seguir aquilo. E uhum, quando olham, às vezes, para um percurso tão diverso, nem sempre conseguem admirá-lo, até acham algo confuso, não é? Porque é que uhum. andaste aí a passear por aqui e por ali? Agora, É. a verdade é que nós, ao experimentarmos muita coisa, ao ter essa curiosidade, não é, que tu dizes, Uhum, faz com que talvez conheçamos melhor, não é? uhum, E possamos saber realmente aquilo que gostamos, aquilo que não gostamos e também podemos ter aqui alguma capacidade de poder deitar ao lixo aquilo que não interessa e poder selecionar efetivamente aquilo que interessa, não é? Portanto, eu acho que é de facto esta riqueza extraordinária uhum, de tu teres zigue-zagueando, não é? Mas sempre com algumas linhas bem assentes, não é? Na tua cabeça, uhum. mas de facto foste experimentando, foste muito corajosa em várias alturas, foste abaixo também, naturalmente, pelas expectativas que tinhas criado e houve um comentário aí que falava na gestão de expectativas e a importância de nós gerirmos expectativas. Trouxeste aqui um adicional também muito importante, que é o quanto as pessoas que são próximas e que gostam de nós são importantes também neste processo, não é? Este Uhum, suporte familiar, este suporte social que nos pode ajudar muito a conviver com tudo isto, a lidar com tudo isto e, portanto, a dar continuidade à nossa vida e, portanto, há de facto salientar isso. Vamos responder aqui às questões. A Vera estava a uhum, questionar que dobragens é que fizeste em Portugal. sim. Acho que tem aqui outra questão. Sim, força, força. Sim, é a questão da Vera. Vera, esta incursão no mundo das dobragens é algo mesmo muito recente. Eu fiz este workshop no final de fevereiro. E o único trabalho de dobragens que eu faço é mesmo com este estúdio. Eu, na minha carreira remota, digamos assim, eu trabalho só ao nível da locução, para já. Portanto, os dois projetos que eu já fiz com eles, eu não posso ainda, infelizmente, falar sobre eles, porque ainda não saíram, ainda são confidenciais e eu tenho um contrato de confidencialidade e, obviamente, não os posso comentar. Tenho mesmo muita pena de não poder revelar, mas assim que possível vão ser os primeiros a saber, porque eu vou publicar logo na minha página, que eu tenho imenso orgulho naquele trabalho. Acho que foram Sim. dois trabalhos muito giros. E é um desafio, porque por acaso neste último não, mas no anterior, no primeiro, havia muito a dimensão do sincronismo com a boca do boneco. Portanto, há técnicas que nós temos que estudar para conseguir perceber como é que isto se faz, e essa sincronização a cantar às vezes é um bocadinho difícil, porque a falar nós podemos ajustar, mas no canto nós temos sempre a componente do backing track, portanto, da música que está, do tempo que está definido, e nós não temos ali grande forma de ajustar. E a métrica, que às vezes é péssima, porque as traduções, às vezes, para ficarem bem, não batem necessariamente as sílabas com a cadência da música, e então fica muito complicado. Mas, efetivamente, tenho muita pena não poder falar ainda mais sobre isto, mas fica só a ideia do desafio que é, e realmente é um trabalho fantástico, e eu aprendi a valorizar muito mais o trabalho dos dobradores, porque não é como uma locução, em que nós temos o nosso próprio ritmo e podemos falar à nossa própria maneira, digamos assim. Há um esforço acrescido em termos que sincronizar com a boquinha do boneco, não é? Que é que está a grave. E, Rita, portanto, diz-me. eu acho que está na hora de nós revelarmos a surpresa. Não sei se estás pronta para isso. Ok, Antes disso, ok. te preparas para revelarmos a Sim, surpresa senhora. para toda a gente que nos está a acompanhar. Eu acho que há aqui Uhum, um aspecto importante que nós podemos falar, uhum, depois podemos explorar depois da surpresa, que tem a ver com sonhos barra experiências e que podem ser experiências não sonhadas, não é? Porque muitas uhum, vezes nós passamos esta mensagem, não é? Nunca desistas dos teus sonhos e vai atrás dos teus sonhos,
mas também muitas vezes nós, ao tomar determinadas decisões, por ir por caminhos não pensados, ok, eu agora vou por aqui, isto surgiu aqui, eu vou por ali, vou experimentar, vou ler um livro que não tem interesse nenhum, vou tirar um curso que até não me diz nada, vou por ali, e aí vamos encontrar ou pessoas que nos inspiram de alguma forma, não é? Ou conteúdos que nos levam a traçar depois outros caminhos, e eu acho que esta é uma mensagem importante também de ser passada, não é? Que é, sim, vamos atrás dos nossos sonhos, daquilo que nós pensamos, mas também vamos atrás de coisas que não conhecemos muito bem, porque nós podemos encontrar ali muitas respostas para a nossa vida e identificar-nos com alguma coisa, não é? Procurar algo novo, essa curiosidade, não é? Que tu falas e a importância de explorar, não é? Esses mundos. Sim, sim, sem dúvida. É mesmo isso. E eu acho que às vezes nós temos muita ideia do sonho como algo estático. É algo que eu tenho que atingir, é uma meta, é qualquer coisa. E às vezes há pessoas que vivem angustiadas por não terem sonhos. E o sonho, a dimensão da construção do sonho é muito importante, porque a nossa vida constrói-se, os nossos sonhos também. É pelas experiências, é pelo contacto, é por falarmos uns com os outros, é por exemplo, eu soube deste workshop de dobragens porque fui beber um café num domingo à noite com uma amiga minha do curso de Graphic Design e foi um amigo dela, inclusivamente, que me disse, olha, vai haver uma formação em tal parte. Porque lá está, é a rede de contactos a funcionar. E eu, por acaso, tinha aqui, pronto, assim só umas guidelines, mas eu acho que podíamos, se calhar, fazer isso depois do momento da surpresa, até numa lógica de remate, porque acho que era engraçado. Portanto, resulta um bocadinho, isto é empírico completamente, resulta da minha experiência, não tenho cariz científico, nem nenhum tipo de validação, mas é a minha percepção destes dois conceitos. E acho que isto pode ajudar, em certa medida, depois a dar aqui alguma comidinha para pensar, para quem nos está aqui a ouvir e a acompanhar este diálogo. Sim, e pedimos aqui, está aqui uma questão da Teresa, mas eu vou pedir, se depois entretanto surgirem mais comentários, depois da surpresa que a Rita tem para nós, Okay. voltar a colocar esta questão, está bem? Para podermos responder. E obrigado pela questão. Vamos lá, Rita. É isso, Teresa, vamos lá. Então, trouxe aqui a minha amiga, não é? As condições de som não são as melhores, mas eu espero que... Rita, desculpa, esta é a parte onde nós dizemos convidem mais pessoas nós pois é, sim, vamos ter aqui um live musical, portanto, aproveitem, convidem, é agora o momento, toca a carregarem no aviãozinho. E então, olha, Tiago, nem de propósito, eu quando pensei que me podias lançar assim um desafio deste género, pensei em apresentar algo original, uma música minha, que nunca foi produzida, nunca foi editada. E que, pá, curiosamente, chama-se Caminhos do Sonho. É incrível, não é? E, portanto, isto não é de agora, ela já está registada, pá, desde 1998, talvez 1999, na SPA, e portanto, ela está lá, ela não é conhecida porque eu nunca a toquei, mas é uma música muito bonita e acho que na guitarra resulta muito bem, e eu espero que vocês gostem também. Somos Então, uns vamos lá. não é? É verdade, primeira mão, primeira mão. É uma música que eu vou cantando, volta e meia, mas nunca a lancei assim para o público. Canto só para os amigos, digamos assim. Então vá lá. É o que se passa aqui hoje, não é? Estamos entre amigos. Quando a alma esquece e o sonho adormece, será que vale a pena acordar? Toda a vida um momento, um eterno pensamento. Será que ainda te lembras do luar? Já paraste por instantes, deste ouvidos aos amantes que percorrem os caminhos sem amor. Já guardaste algum segredo confessado por alguém a medo? Diz se quiseres acreditar. Abre a alma, deixa o sonho entrar. Faz
Um conto de fadas, envolvido entre almofadas, encontra uma mente onde ficas. Tudo o que então acontece pela vida permanece, rendendo-se à essência de um olhar. Será que ainda te lembras das lições de outras lendas? Ficou alguma coisa por dizer? Será que ainda procuras as razões das amarguras? Diz se quiseres acreditar. Abre a alma, deixa o sonho entrar. Fecha os olhos devagar. Abre a alma, deixa o sonho entrar. Fecha os olhos devagar. Devagar. E pronto, Rita, cá está ela, Caminhos de Sonho, grande estreia aqui no Quando o Amor Chega. completamente um momento alto, não é? Chega, mesmo Pois muito é mais obrigado. divertido ouvir-me a cantar do que a falar, se calhar. Mas... Acho que são as duas coisas muito, 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 muito boas. Está aqui cheio de corações, cheio de Oh, palmas. que bom. Pois, eu agora confesso que tive alguma dificuldade em acompanhar, porque estava concentrada, não é, na minha cena. Pois é, Tiago, olha, há bocadinho esqueci-me de dizer que eu, para além deste trabalho de dobragem, também tenho sido desafiada a fazer algumas performances ao vivo, sobretudo ligadas à Academia de Dança, onde eu estou, porque eu também gosto muito de dançar e também gosto de, pronto, o meu final do dia gosto de o ocupar com aulas de dança. Também desde pequena, Rita, a dança Sim, também desde pequena. desde pequenina, é verdade. Eu sempre fui assim muito para as artes performativas, é verdade. Eu fiz balé desde os 8 anos, 9, comecei a fazer balé, fiz balé bastantes anos. Depois, entretanto, pronto, acabei por me desvincular também. As exigências académicas eram grandes, eu já tinha a música também e, portanto, a dada altura tive que tomar algumas opções. Mas desde há uns anitos para cá, 4 aninhos mais ou menos, resolvi encontrar aqui uma atividade para fazer nos meus tempos livres e resolvi regressar à dança, mas uma dança um bocadinho diferente. Eu faço ritmos afro-latinos e é ótimo porque eu assim aprendo a dançar e depois ao fim de semana posso ir dançar também. Foi lá que conheci o Luís, que é o meu companheiro de jornada, e portanto, se há coisas que a dança trouxe muito boas, essa foi uma delas, definitivamente. E lá está, o Luís para mim é um pilar. Ele, nesta fase de transição de carreira, também esteve sempre e está sempre ao meu lado, incondicionalmente. Apoiou-me muito e ajudou-me também a confirmar esta ousadia de fazer esta mudança de percurso, porque este apoio também é muito importante. A dada altura, uma pessoa tem que pensar, e há bocadinho acho que fazia uma pergunta relacionada com isso. Nós devemos seguir os nossos sonhos assim só porque sim? Não sei se era bem a questão, se não estava formulada desta maneira. Ou se devíamos racionalizar demasiado os sonhos às coisas. Exatamente. Eu acho que nós devemos ter sempre alguma dose de racionalidade, porque nós precisamos de subsistir, precisamos de nos alimentar, temos as nossas despesas e a nossa vida, o nosso cotidiano. Não é, por exemplo, no meu caso eu não tenho ninguém dependente de mim, mas isso podia acontecer. E eu acredito que
no meu caso, foi relativamente fácil dar este passo um bocadinho no abismo, mas para quem tenha uma família, filhos, outro tipo de responsabilidades, possa ser um bocadinho mais difícil pensar, e agora eu de repente vou para o desconhecido. E o que é que pode acontecer? E desse ponto de vista, eu acho que é muito importante nós fazermos sempre uma análise muito cuidada e haver aqui uma decisão que pode ter um ónus no risco, mas que também deve ser autoprotetora. Isso é muito importante. Eu não sei se estou a ser clara, mas portanto, nós temos que ter sempre o nosso pé de meia, ter sempre um projeto alternativo. Se eu não conseguisse vingar de alguma forma, como tem acontecido nesta área, eu teria rapidamente que encontrar aqui uma alternativa. E eu sei que podia ativar algumas das nossas, pronto, alguns dos contactos que tenho, das ligações que eu vou construindo, daquilo que fui fazendo ao longo da vida e que podia ter aqui, rapidamente voltar para uma área na qual é a área em que me qualifiquei. E, portanto, tendo também essa segurança, não é? O risco é um bocadinho calculado. E não direi que não voltarei a fazer, não é? Mas nesta fase eu estou plena para isto, ok? E portanto, tenho aqui um comentário do Dani. O Dani, o Dani é um grande amigo também. Nós conhecemos-nos no Ídolos, ele também participou. Ok. Ele é uma pessoa muito bonita. O Daniel é. Um beijinho para ti, Daniel. Obrigada. Lá está, também tem o sonho da música, também tem a carreira dele e continua a fazer coisas. Eu lembro daqui há uns tempos nós termos ido tomar um café e ele mostrava-me algumas das composições dele no telemóvel e, portanto, a música, eu acho que, e às vezes também é um bocadinho por isso que acaba por ser um bocadinho tudo aquilo que está ligado às artes performativas cai um bocadinho no parente pobre das profissões, eu acho. E isto é uma crítica um bocado aguçada que eu tenho em relação à área, mas é verdade. Porque é como o teatro e como a dança, as pessoas acham que se der um jeitinho, se tiver um bocadinho de aptidão, consegue fazer. E isso desvaloriza muito os profissionais destas áreas. Eu, por acaso, não sei qual é a opinião da Lili em relação a este tema, porque ela também está ligada ao teatro e à performance. Mas eu sinto muito isso. E isso é de uma tremenda injustiça, porque há profissionais de muito valor nestas áreas que fizeram imensa formação, que estão muito à frente no seu tempo, mas porque nós associamos a música, a dança e o teatro e tudo que é artes performativas mais aos hobbies, a algo que é um complemento, às vezes desvalorizamos e desvirtuamos estas profissões. E eu acho que é muito importante lutar contra esse estigma e contra esse paradigma. E de tudo que estiver ao meu alcance para fazer, pá, eu faço, não é? Aliás, esta associação que eu fiz, e desculpa, há bocadinho não continuei, eu tenho estado a fazer alguns trabalhos com a escola de dança e nós o ano passado, em abril, fizemos um espetáculo muito bonito, portanto, um espetáculo que não tinha, portanto, tinha ali algumas influências, algumas raízes afrolatinas, mas era um espetáculo mais abrangente, mais eclético, também com alguma dose de contemporâneo, de outro tipo de danças. E eu fiz participações ao vivo, cantei, eles dançaram. E, portanto, essa junção também, quando a arte toca outra arte, eu acho que criam-se produtos fantásticos. E acho que estas sinergias, não ser só a música por si, não ser só a arte por si, a dança por si ou o teatro, se nós combinarmos, se criarmos simbioses entre as diferentes áreas, às vezes são artistas a criar em conjunto. Conseguem-se resultados extraordinários e, portanto, tenho estado a trabalhar com eles em alguns destes projetos e espero que surjam mais e, portanto, vai ser nesses pequenos momentos que as pessoas têm a oportunidade de me ver ao vivo. Sim. Rita, desculpa, acho que é aqui uma coisa importante nós dizermos, que é quanto mais valor for dado, não é, às diversas profissões que existem, mais os jovens também acabam por ter, se calhar, a coragem para poder avançar para os seus sonhos. E em relação àquilo que tu dizias das profissões, e há bocadinho eu gostava só de retomar um bocadinho esta dimensão das profissões e dos sonhos muito estanques e só, ok, que profissões existem? O advogado, há o informático, há o médico, há o psicólogo. E as pessoas formatam-se um bocadinho para ir nesses caminhos. E na sociedade em que nós vivemos, em que as carreiras são emergentes, nós podemos e devemos criar o nosso espaço, oferecer algo único.
Eu sei que, como eu, nesta área do voice-over e pronto, eu chamei-lhe voice talent, porque no meu caso eu alio a música também à voz e à locução e às dobragens. Existe muita gente, e a nível mundial, muita gente a fazer isto, e em casa, e remotamente, e que fizeram o seu próprio investimento, como eu fiz o meu investimento na formação para saber tratar o som, tive que fazer o meu investimento para comprar equipamento próprio e profissional para gravar, mas tenho que criar um valor diferente, ou seja, eu tenho que apresentar uma proposta de valor aos meus clientes que me diferencie da minha concorrência, porque há outras vozes femininas, portuguesas, a fazer o mesmo, e portanto, no meu caso, o meu investimento também nesta área do vídeo, da edição, ajuda-me a dar ou oferecer aos meus clientes um tipo de serviço que se calhar quem faz só locução não consegue. Por exemplo, a dimensão da sincronização da locução com o vídeo, que não é dobragem, é locução na mesma, mas que tem que estar, imagina, estou a fazer um vídeo institucional a apresentar uma empresa, que tem um diagrama com os valores da empresa e eu tenho que dizer os valores ao mesmo tempo que eles aparecem no ecrã. E, portanto, nós podemos e devemos criar os nossos próprios projetos, devemos personalizá-los e oferecer algo que seja de valor aos nossos clientes, para nos diferenciarmos da concorrência. Mesmo a tua formação, não é, Rita, a tua formação académica, que não é em vão, mesmo andaste pela biologia, pela psicologia, depois experiência profissional e fiz um também. mestrado, exatamente, fiz um mestrado executivo em gestão de recursos humanos também, esqueci-me desse pormenor. E pronto. Que tu acabas por desenvolver, não é? E que te ajudam a também te diferenciares, não é? E tu queres apresentar aí as mais-valias para isso. Portanto, é quase como nada é perdido, não é? Nada. Tudo se transforma, não é? Nada perto, tudo se transforma. E há bocadinho tu também falaste de uma coisa muito interessante, Tiago, que tem a ver com o facto é como a nossa memória funciona também. Nós devemos ser capazes de, eu li um livro, sugeriram-me, não era muito interessante, mas eu retiro sempre alguma coisa. E é esse filtro e essa capacidade de eu ir sobrepondo as minhas memórias, neste caso as minhas aprendizagens, não é? Eu acho que a aprendizagem aqui toca muito o processo que também acontece com a memória. E nós vamos, por camadas, substituindo aprendizagem por aprendizagem e vamos mantendo aquelas que nos são úteis. E no caso, eu acho que não tem havido uma única experiência, mesmo as mais complicadas, controversas, traumáticas, que não me tenha ensinado alguma coisa, é verdade. E dá-me sempre ferramentas e dá-me sempre, alicerça sempre qualquer coisa em mim que me permite depois chegar mais longe. Portanto, às vezes, lá está, como dizemos há bocadinho, dói, não é? Os sonhos às vezes, ou a não concretização dos sonhos dói. Mas eu acho que é importante também termos esta dose de realismo e o confronto com a realidade, de sabermos que às vezes o que nós ansiávamos e desejávamos não é possível, vamos encontrar uma alternativa, vamos explorar outras coisas, daí virão com certeza novas ideias e novos projetos e novos investimentos. E eu estou muito feliz com aquilo que eu fiz, sabes? E se calhar se me permite aqui fazer, eu quando pensei no tema dos sonhos e da autorrealização, e nesta altura de pandemia, não é? Em que se fala tanto do PAN, não é? Desta generalização do sufixo. E eu acho que também para os sonhos há uma espécie de um PAN. No meu caso, eu acho que o P representa a persistência, a perseverança. Nós temos que insistir. Não vamos tentar hoje e não conseguir e pronto, deixa lá. Isto é um processo, é contínuo, é insistência, não é uma corrida de fundo. Rita, permite-me dizer, eu tenho uma perspectiva sobre isso, que é, eu diferencio a persistência da teimosia, não é? E a perseverança da teimosia. Que são duas coisas que às vezes parecem muito semelhantes, não é? Mas que são muito diferentes, não é? Porque a teimosia é de facto bater na mesma tecla, a ver o que é que dá e nós sabendo que o resultado é sempre ali um bocadinho negativo, não é? E a persistência é algo muito construtivo, não é? Ou seja, dentro da persistência nós vamos mudando, nós vamos experimentando coisas novas, não é? Vamos insistindo em busca daquilo que efetivamente desejamos, não é? Mas vamos tomando ali opções diferentes. É verdade, sem dúvida. E a teimosia é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E, portanto, e temos aqui um comentário muito interessante da Liliana que diz, há um ator que disse que as pessoas pensam que tive sucesso de um dia para o outro, mas chegar aqui demorou 17 anos. Mas o processo não se vê, só o resultado, a obra em si. Lá está, esta obra
é resultado de um processo de persistência e perseverança. Uhum. Porque, ok, vamos tentar, não resultou, não vou desistir, mas eu vou tentar por outros caminhos, alterar um bocadinho a minha abordagem, fazer as coisas um bocadinho diferentes. Porque fazer o mesmo já vi que não vai resultar, não é? Ou pelo menos fazer o mesmo com outras pessoas, não é? Tentar explorar outros caminhos, porque se calhar às vezes esta árvore depois volta a funilar e a entrelaçar-se novamente e o caminho mantém-se. Agora, a forma de lá chegar é que muitas vezes não está definida de todo, não é? Porque se tivesse, lá está, isto era tudo muito mais fácil, mas também não era tão divertido. E portanto, eu acho que então esta dimensão do sonho tem muito de persistência, tem muito de apoio, que era o que eu falava há bocadinho, sobretudo emocional. Eu não estou à espera que ninguém financie os meus sonhos, não é? Eu estou a financiá-los. Eu fiz este investimento no equipamento, na formação, investimento que não é só financeiro, é de tempo, não é? E o tempo também é dinheiro, como nós sabemos, mas sobretudo o apoio emocional das bases da minha vida, não é? Que são a minha família, que é o meu companheiro. Uh, Isso dá-nos uma força, e não é só nos momentos mais complicados, em que as coisas parecem que não resultam, é também nos momentos em que as coisas correm muito bem, porque a felicidade espelhada nos olhos de quem nós amamos, eu acho que é a maior recompensa que nós podemos ter. Claro que, e se calhar depois também falo um bocadinho sobre isso, não é o projetarmos-nos e o vivermos em conformidade com as expectativas dos outros, não é isso, porque isso faz-nos perder a nossa autenticidade, mas é o também termos o retorno de, ok, aquela pessoa está lá para me apoiar quando eu preciso, eu também vou estar lá para apoiar quando ela precisar, mas sobretudo ela também se regongia com as minhas vitórias, não é? E pronto, Sim, basicamente era. eu acho que isso é muito importante, Rita, de facto, não é? No outro dia publiquei algo no Instagram que falava um pouco sobre isso, mas pela primeira parte, quando estamos um pouco mais em baixo, e que muitas vezes quando nós temos de seguir os nossos sonhos, os nossos projetos, mais do que dizer, ok, não vais por aí, não é? É tu consegues, não é? É dar essa força. Mas Sim. também quando as coisas correm bem, também estarem ali do lado, é um pouco como quando nós falamos na relação entre pais e filhos, não é? Quando eles estão a ver as notas das crianças, que têm muito facilmente, se há uma negativa ou se há algo que é mais baixo, tendo em conta as expectativas que têm, estão ali em cima, não é? Mas Pois quando é. há uma positiva, uma coisa muito boa, até fruto de grande esforço, se não é mais que a tua obrigação, ou podias ter tido melhor, ou não sei quem tirou melhor, etc. E isto faz com que a pessoa depois vá crescendo, e aparece muita gente em gabinete assim, a sentir que nunca é suficiente, não é? É E isso verdade, e essa comparação sempre, e pela negativa, não é o ónus na negativa, isso é péssimo e tem um impacto tremendo, eu acho, sobretudo em estágios tão precoces do desenvolvimento, e depois temos as inseguranças e os problemas, não é, que depois se agudizam em fases posteriores, adolescência, etc. E realmente é complicado. E eu acho que, lá está, o facto de termos outros ao nosso redor que, portanto, zelam por nós, não é? Também nos ajuda quando nós estamos prestes a tomar este passo e às vezes avançar para o abismo ou para o desconhecido. Essas pessoas também nos ajudam a dar a força, mas a racionalizar. Era aquilo que há bocadinho se dizia, o risco calculado. Porque elas também nos vão ajudar a avaliar o cenário e a perceber, ok, se isto não correr tão bem, tens sempre aquela e aquela e aquela alternativa. E várias cabeças pensantes são sempre melhor do que só uma. E, portanto, mesmo no apoio à tomada de decisão, não só o apoio emocional, eu acho que esta dimensão é fundamental. E depois o N de networking. Uhum. É uma palavra em inglês, é difícil, pronto, é rede, relações, vai, em português, mas a verdade é que o networking, e eu é engraçado, tenho-me confrontado com uma realidade muito gira, porque como eu agora estou a voltar a ligar um bocadinho esta área da música, tenho em estado, ora bem, reciclado alguns contactos, porque vou-me encontrando. Olha, nesta semana estava a fazer um workshop sobre a promoção portanto, dinamização do nosso perfil artístico nas redes sociais, em lives, utilizar ferramentas que nos ajudem a otimizar este tipo de transmissões.
E encontrei lá pessoas conhecidas, sei lá, estive a falar com o Sérgio e com o Nelson dos Anjos, que eu já conheço há muitos anos e que nunca mais tinha falado, e portanto eles estavam lá na formação. E portanto, o alimentarmos permanentemente uma rede de conhecimentos, que não precisa de ser só necessariamente na nossa área. No meu caso, eu tenho uma rede enorme de pessoas que não trabalham ligadas à área musical, mas alimentar este networking, estar presente para as pessoas, interessar-nos pelos projetos, darmos feedback quando elas fazem alguma coisa de valor, isso é tão importante, porque depois, nós sem precisarmos de pedir, elas também vão estar lá para nós. Quando nós lançamos algo, quando estamos a fazer alguma coisa de nova, essas pessoas também se sentem gratas pelo nosso apoio e isto é uma questão de retorno. Autenticamente Não é? melhor. Sim, sim. Eu acho que isso também é uma mensagem muito importante de ser passada, que é quando nós pensamos na realização dos sonhos, pensamos muito em fechar-nos em nós próprios, não é? E vamos então fazer o nosso caminho. E a verdade não é essa. Já falaste aqui em 2 pontos, não é? Um deles com o apoio das pessoas que acabam por estar mais próximas e o outro nos conseguimos ligar a muita gente, mesmo que fora da nossa área, e no fundo nos ajudarmos uns aos outros, partilhamos coisas uns com os outros, alimentando esta rede de contactos que realmente é rico. Portanto, de facto, para nós conseguirmos ficar autorrealizados, também depende muito, sim, da nossa atitude e da nossa persistência e tudo isso, não é? Num conjunto de características individuais aqui mais firmes, mas também da nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros, nos relacionarmos bem com os outros e nos interessarmos verdadeiramente, não é? E genuinamente com o trabalho que os outros fazem, com aquilo que os outros pensam, não é? Abrirmos um bocadinho a essa diferença, essa diversidade, é de facto uma mensagem importante também que deixas aqui. Sim, sim, acho que é super importante e tem-me acompanhado ao longo da vida. Eu confesso que eu sou uma pessoa um bocadinho distraída e tenho uma memória péssima para nomes e para pessoas, é verdade, confesso. Não é por mal, é mesmo, pronto, é de família já. Por acaso é de família, o meu pai é assim, a minha mãe é assim. Nós temos alguma dificuldade e às vezes lembro-me da cara, mas de onde é? E o nome, pronto, acabou, não é? Mas tento encontrar ali um ponto, qualquer coisa, uma âncora que me ajude a perceber de que contexto é a pessoa. Não é por mal, mas eu aprendi que tenho que trabalhar esta minha rede e agora nós temos ferramentas à nossa disposição, mais uma vez esta questão da informática e das redes sociais, estas ferramentas preciosíssimas que nos ajudam a manter o contacto mesmo à distância. Portanto, eu consigo hoje permanecer em contacto com muitos dos meus antigos alunos, com muita malta da faculdade, com quem já não estou há muito tempo, porque sei lá, vamos trocando mensagens no LinkedIn, volta e meia encontramos em congressos e em coisas, portanto. E isto é super importante alimentar para as pessoas perceberem que têm significado para nós, que nós estamos atentas, que vibramos com os seus sucessos, que estamos cá também se for precisar de alguma coisa, que somos um potencial alvo para parcerias. Isto é super importante. E há bocadinho também tinha aqui um comentário da Daniela, penso eu, que dizia para estarmos bem com os outros, temos que estar bem connosco. E eu acho que, e gostava de pegar nessa ideia, não sei se era bem assim que dizia, mas pronto, era mais ou menos. Porque isto é fundamental para a autorrealização, para o meu equilíbrio pessoal. E eu tenho que me sentir bem, tenho que estar de bem comigo. Claro que isto é uma utopia, pensar que nós vamos estar sempre assim. Há altos e baixos, mesmo ao longo de um dia a gente pode acordar cheios de energia para fazer alguma coisa, de repente esmorecer e porque alguma coisa não correu tão bem ou porque não estamos para aí virados, as coisas não fluem. Mas é o sermos autênticos, é o obrigarmos-nos, entre aspas, a ser autênticos, a estarmos de bem connosco, independentemente de estarmos bem ou de estarmos numa fase menos boa. Porque só assim, com esta genuinidade, é que nós também vamos conseguir ter o retorno dos outros. Se eu mostro que estou sempre bem, as pessoas vão pensar que eu estou sempre bem e que nunca preciso de apoio e que, pronto, deve ser assim uma alma extraterrestre que não funcione como os outros seres humanos. E, portanto, mostrar as nossas fragilidades, mostrar as nossas dúvidas, não faz de nós menos, muito pelo contrário, faz de nós mais. E esse equilíbrio e o sermos autênticos e o sermos positivos é muito importante. E transmitirmos isso aos outros. Isto faz parte da nossa essência, não é?
E gostei de pegar nisso que a Daniela falou. Acho que sim, foi interessante falar sobre isso. Rita, aproveita para deixar os teus contactos, onde é que podemos seguir, podemos Ok. acompanhar o teu excelente trabalho. Força! Ok, obrigada, Tiago. Olha, hum, eu neste momento estou a trabalhar no site. A partir da na próxima semana já deve estar aí alguma coisa online. Vai ser assim um site um bocadinho abrangente, porque vai falar, se calhar vai ter um tónus mais voice acting do que propriamente concertos ao vivo, até porque neste momento justifica-se mais que eu invista nesta área, porque pronto, como sabemos, não é fácil agora estar a criar projetos para atuar ao vivo. E portanto vai ter um bocadinho mais esse cariz para já, e portanto, neste momento, os veículos de comunicação que eu tenho são o Facebook, o Instagram e o LinkedIn. E, portanto, o meu e-mail podem sempre enviar pedidos, sei lá, trabalho, que seja, estejam mesmo à vontade. É ritasassi.music, portanto, Rita Sassi, como está aqui no nome. ritasassi.music@gmail.com. Nas redes sociais é só procurarem Rita Sassi e aparece logo, e eu vou lançando aí umas coisitas. Ainda esta semana lancei uma cover na segunda-feira também, que tinha cantado, era uma música que também já tinha cantado no concerto que fiz. E portanto, vou lançando assim umas coisitas para manter a dinâmica, para manter a malta assim animada, entretida. E pronto, é por aí exatamente. Olha, a Daniela acabou por descrever ali o e-mail espetáculos, aqui uma assistência hiper atenta. Pronto, Tiago, e só mesmo para rematar, se calhar, deixar aqui só 3 notas, está bem? Pode ser? Deixas-me? Ótimo, deixo. Olha, eu já falei da questão do equilíbrio, não é? De ser importante estarmos bem, e também já falamos há bocadinho da questão das expectativas. Uhum. Não nos deixarmos nortear pelas expectativas dos outros. Porque nós às vezes parece que andamos aqui a correr contra o prejuízo, não é? Parece que estamos sempre a fazer alguma coisa porque os outros acham, porque os outros pensam, porque os outros dizem. Temos que nos libertar um bocadinho dessa amarra. Quero Eu, para mim, não sou mais ou menos pessoa por estar a trabalhar numa grande instituição, por ser Exato. muito conhecida. Se calhar agora estou completamente no anonimato, tirando as pessoas que me conhecem, os meus clientes, pronto, é a vida. Mas e eu orientar-me pelas minhas próprias expectativas e deixar um bocadinho o que os outros, claro que é importante, é bom sermos críticos em relação àquilo que os outros pensam de nós, mas ter aqui conta, peso e medida nesta gestão destas expectativas, porque a perfeição não existe, não é? E a imperfeição é uma virtude, já diria a Brené Brown, não é? É criarmos a nossa imagem, não é, Rita? E não a imagem dos outros. Completamente. Às vezes andamos Não, à procura de agradar ou não desiludir determinadas pessoas, e é é. importante nós Sim, nos diferenciarmos. pode ser as pessoas com quem nós trabalhamos, a nossa família, os nossos amigos, bem, não é? Ainda por cima numa sociedade que vive tanto de aparências e não é? E da profissão e do label e dessas coisas todas. Uhum. Outra coisa muito importante, não termos medo de errar. Nós temos muito medo de errar, de fracassar. Não precisamos ter medo. Pá, erramos, caímos, voltamos a levantar, vamos embora, não é? Para a frente é o caminho e temos que aprender. Aprendemos sempre. Desde que nós tenhamos essa capacidade de nos reconfigurarmos e percebermos o que é que não correu bem, de sermos críticos e de avançarmos com mais conhecimento, o erro só nos vai ajudar. Sim. E depois. Eu acho que foi na última, não sei se foi na última ou foi com a Vera que partilhei aqui uma expressão de Ken Robinson que era precisamente sobre isso, não é? E falo muito sobre isso, sobre a importância de nós errarmos, a importância do erro para o desenvolvimento humano. Ele de facto dizia, se nós não estivermos preparados para errar, nunca seremos capazes de fazer algo de original, não é? Algo de novo. Isso acho que é uma mensagem muito importante. Sem dúvida. É por isso que nós nos damos bem, não é? Está aqui tudo em sintonia. Pois é. Ó, Tiago, olha, e assim uma última coisa que tem a ver com a entrega. Isto são só é equilíbrio, expectativas, errar, entrega. É o eu, não é? A entrega. Nós Uhum. temos que fazer tudo na nossa vida de uma forma apaixonada e desprovida de pressões, de tenho que fazer porque sim, ou temos que nos entregar.
E podem dizer-me assim, mas isso é muito cansativo, nós entregarmos a tudo que fazemos. Temos que nos entregar. Se nós não nos entregarmos a fazer uma refeição, um bolo, aquilo não vai sair. Se nós não nos entregarmos a escrever um texto, a fazer uma revisão para um paper, ou o que seja, aquilo não vai estar. E nós vamos olhar sempre para aquele produto e vamos achar sempre, isto ainda não está lá. Porque não nos entregamos. Não sei se concordas comigo, mas, por exemplo, principalmente quando nós trabalhamos com o público, não é? As pessoas sentem isso. Não é? As pessoas sentem que nós somos apaixonados por aquilo que fazemos, que nós estamos a ser genuínos, estamos a ser humildes, não é? Estamos de facto ali a passar aquilo que nós somos, aquilo que nós acreditamos de uma forma apaixonada. Sem dúvida, Tiago. É isso mesmo. A questão da humildade e do nós nos mostrarmos como somos autênticos, não é? É só ao fazermos isto, ao despirmos estas coisas todas e ao tirarmos esta máscara, é que nós nos conseguimos entregar. E só aí é que as pessoas sentem aquilo que às vezes é indescritível, que é o que me dizem às vezes, não é? Tu cantas bem, ok, mas há qualquer coisa na forma como tu, na tua expressão, na cara, na forma como estás a tocar, que nos transporta, que nos traz mais do que só as palavras e o som que estamos a ouvir. E eu acho que esse sentimento que nós não conseguimos explicar muito bem o que é, e que muita gente chama de fator X, e que na altura do Ídolos se falava muito, não é? O fator X. Eu acho que isso é a entrega do artista. Não é? E nós só temos coisas fantásticas no mundo porque tivemos muitos artistas e profissionais que se entregaram. E que naquele momento estavam a fazer aquilo, e estavam só para aquilo, e a essência deles estava naquele projeto. E, portanto, o que eu gostava de deixar aqui, assim como mensagem final, é um bocadinho isto. Entreguem-se a tudo o que fazem, a tudo. À família, ao trabalho, ao vosso lazer. Sejam muito exigentes convosco naquilo que fazem como lazer, para também fazerem bem. Ao dia-a-dia, sei lá, à cozinha, à higiene, tudo. Sejam exigentes convosco e tragam a vossa autenticidade e a vossa entrega a tudo que fazem. Porque vamos retirar tão mais das coisas se o fizermos. Isto é mesmo verdade. Que excelente mensagem que nos deixas aqui na parte final. De facto, Rita, tenho que te agradecer imenso, uma riqueza tremenda, não é? Tudo aquilo que partilhaste connosco e de certeza que concordam comigo, absolutamente inspirador, não é? É isto que nós também precisamos, não é? Todos nós, na nossa vida, porque temos altos e baixos, porque temos sonhos que vamos estando mais perto deles ou mais longe, porque queremos sentir realizados, etc. E precisamos destes exemplos, não é? Das pessoas que partilham connosco tudo aquilo que viveram, tudo aquilo que sentiram, não é? O que sentiram e que viveram de bom e o que sentiram e viveram de mau, e que segredos é que encontraram na sua vida, não é? Para conseguirem chegar onde queriam. Isso é muito importante e agradeço mesmo do fundo do coração e de certeza que todas as pessoas que aqui estão também agradecem. E eu vou ver se consigo, e acho que sim, depois quem não teve a oportunidade de assistir ou se quiserem rever, depois nós partilharmos nas nossas redes, não é? Tudo aquilo que nós estamos aqui a falar, que não chega uma hora. E quero-te dizer também que, obviamente, serás bem-vinda numa próxima vez, se assim quiseres, tens essa porta aberta, está bem? Obrigado por conheceres aqui este espaço. Queres deixar assim um beijinho, um fechar deste direto? Sim, olha, muito obrigada. Disseste, é um percurso inspirador. Eu não sei se é inspirador ou não, mas olha, mas é mais uma experiência. E lá está, que pode servir assim de bússola para algumas pessoas. E agradecer-te muito pelo convite. Eu adoro falar, sou uma faladora nata e sobretudo quando estamos a falar sobre nós, não é? Isto flui e é muito giro. Agradecer muito às pessoas também que estiveram, que se mantiveram aqui de pedra e cal. E pronto, e basicamente dizer que gostei imenso da experiência e que oxalá que possamos ter mais oportunidades de falarmos em conjunto sobre outras coisas, sobre isto, sobre outras coisas, porque é ótimo falar contigo. E acho que as pessoas também perceberam isso, por isso é que se foram mantendo. Obrigada por tudo, Tiago. Obrigado também. E fazes aquilo que dizes, não é? Portanto, tu nesta conversa também entregaste, não é? Deste tudo de ti e isso também é um exemplo. Obrigado, Rita. Um beijo muito grande. Obrigado a todos. Um beijinho, obrigada. Também. Pedimos desculpa se não conseguimos responder a todas as questões, todos os comentários, mas também
podem seguir a Rita, podem seguir-me a mim, podem colocar as questões que não foram respondidas aqui ou noutros programas que possam surgir. Portanto, na próxima semana às 6 cá estamos com um novo convidado ou uma nova convidada. Um beijo e um abraço para todos vocês. Tudo bom, um bom fim de semana. Adeus, bom fim de semana e bom 25 de Abril. Exatamente.